Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Como Ser um Expert em DTM, descobrindo a causa da disfunção na primeira consulta, com uma metodologia totalmente desenvolvida por mim, com uma forma objetiva e eficaz, baseada nas evidências científicas atuais que nós temos na literatura. Nós vamos mostrar todo esse passo a passo para vocês. Aqui é Lucas Carvalho e hoje nós vamos falar um pouquinho da parte de anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação. Para que entender isso? Para você entender o porquê que o paciente tem dor. Então nós vamos entender o porquê que o paciente tem dor, por exemplo, ao mastigar alimentos duros e resistentes, que é uma queixa do paciente, ou quando o paciente relata para a gente, doutor, eu sinto muita dor quando eu fico mascando chiclete, é uma outra queixa muito comum. Doutor, eu tenho muita dor quando eu abro a boca. Doutor, eu acordei hoje e não consigo abrir a boca, eu estou com a boca totalmente travada. Então nós vamos entender como que funciona esse mecanismo da dor nesses pacientes que chegam ao nosso consultório no dia a dia. Vamos entender também, pessoal, que a gente consegue, de forma online, entender todo esse conteúdo de DTM. Então a gente sabe que um curso de especialização em DTM, ele dura entre 18 a 20 meses. E você tem toda essa logística de ir para o curso, ficar hospedado. Então aqui nós vamos fazer um curso sucinto, de forma objetiva, pegar tudo que você tem no curso de especialização, mas de uma forma mais objetiva, mais precisa, ou seja, direto ao ponto. Então vamos começar a entender os músculos da mastigação, porque é importante essa visão da anatomia, qual a função de cada músculo, quais são os músculos da mastigação, os principais músculos, como eles trabalham. A gente sabe que o paciente que relata dor, essa dor ela pode ser ou articular ou ela pode ser muscular. A gente sabe, outro detalhe, que quase 80% das DTMs, elas são de origem muscular, elas são desordens musculares, é apenas 25 a 20%, podendo chegar até a 15% são articulares. Então você tem uma diferença muito grande em termos de prevalência quando você pensa em DTM muscular articular. A muscular é muito mais presente. E quando você entende isso, o paciente te mostra, quando você faz aquela avaliação inicial, ele já te fala, doutor, a minha dor ela melhora quando eu coloco alguma coisa quente. Doutor, eu tenho uma dor que no final do dia parece que eu estou com peso na cabeça, é uma dor tipo cansada, uma dor fadigada, que me esgota. Então isso é uma dor com característica de dor muscular. Em algum momento eu já falei com vocês que a gente faz uma tomada de história, e nessa tomada de história é um dos pilares mais importantes dentro de uma avaliação do paciente que tem dor. Então a gente consegue entender o tipo de dor. Lembra que eu falei com vocês que você tem um tipo de dor neuropática, você tem um tipo de dor vascular e você tem um tipo de dor muscular. E a dor muscular, ela tem essa característica de dor cansada, dor fadigada, dor pesada. E essa dor, normalmente o paciente conta essa história pra gente. Doutor, eu tenho uma dor que parece que eu tô com peso na cabeça, é uma dor que quando você pede a escala numérica da dor, você mostra para o paciente, de 0 a 10, o paciente fala, doutor, eu tenho uma dor que 5, 6, então você começa a pensar numa dor moderada. Então a dor muscular, na maioria das vezes, ela pode ser uma dor moderada. A gente sabe que pode ser uma dor forte, mas na maioria das vezes é uma dor moderada. É uma dor que incomoda o paciente e às vezes ele até demora a procurar o consultório por isso. Então eu quero mostrar para vocês que a gente saia desse conteúdo de hoje entendendo um pouco mais da anatomia e da fisiologia desses músculos da mastigação. Vocês sabem quais são os músculos da mastigação? Então, nós temos 4 principais músculos da mastigação. Quais são esses músculos da mastigação? Nós temos o temporal, que é aquele músculo em forma de leque. Nós temos o masseter, temos o pterigoideu medial, que fica na superfície interna do ângulo da mandíbula. E nós temos o pterigoideu lateral, que esse pterigoideu lateral ele tem 2 feixes, o superior e o inferior. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos 2 principais músculos da mastigação, que a gente faz uma palpação extraoral, que é o masseter e o temporal. Então aqui, ó, se vocês observarem, nós temos em forma de leque esse músculo temporal, tá? Então aqui nós temos o músculo temporal. O que o músculo temporal ele faz quando você está abrindo e fechando a boca? Então você imagina que o paciente está em máxima intercuspidação, com os dentes tocando, e o paciente
numa outra situação ele está abrindo a boca. Então aqui o músculo ele está com um tamanho, esse músculo temporal. Vamos observar o temporal primeiro. Então esse músculo ele tem essa anatomia. Quando o paciente abre a boca, o que acontece com esse músculo? Ele aumenta de tamanho, ele alonga. Então, quando esse paciente está abrindo a boca, qual a função do músculo temporal? Alongamento. Então, ele está trabalhando de forma ativa ou passiva? Então, ele está trabalhando, nesse caso, de forma passiva. Quando que ele atua? Quando que o músculo atua de forma ativa? Quando ele diminui o tamanho dele. O comprimento das fibras musculares diminui. Ou seja, no momento de contração. Então, quando você tem uma contração muscular, você tem uma diminuição do tamanho desse músculo. Então, esse músculo, quando ele diminui o tamanho dele, as fibras musculares diminuem de tamanho, esse músculo está trabalhando de forma ativa, tá? Então, se eu estou com a boca fechada e o músculo está com esse tamanho, quando eu abro a boca, esse músculo alonga. Então, no alongamento, na abertura de boca, o músculo está trabalhando de forma passiva. E quando eu fecho a boca, o músculo diminui de tamanho. Então, ele está fazendo qual movimento? Movimento ativo, que é o movimento de contração. Então, a função do músculo temporal, qual que é a função do músculo temporal? Fechamento de boca. Por que fechamento de boca? Porque a função ativa dele é no momento que você fecha a boca. Então, as fibras musculares sofrem contração quando o indivíduo fecha a boca. Então, você observa que a função do músculo temporal é fechamento de boca. Então, ele trabalha no momento do fechamento, tá legal? E ele trabalha de forma ativa, tá? Então, a função dele é fazer o fechamento de boca. Quando você pensa nesse outro músculo aqui, que é o músculo masseter, que ele insere nessa região de corpo de mandíbula, pegando um pouco do ângulo de mandíbula, e na região do zigomático, esse músculo ele tem esse tamanho quando o paciente está com a boca fechada. Agora, você imagina com esse paciente abrindo a boca, trazendo essa mandíbula para baixo. O que vai acontecer com esse músculo? Ele vai aumentar de tamanho. É a mesma coisa que acontece com o músculo temporal. Então, esse músculo masseter, tá? Esse masseter aqui, ó, ele trabalha de forma passiva, ou seja, as fibras musculares sofrem um alongamento quando o paciente abre a boca. E quando o paciente fecha a boca, o que acontece? Essas fibras musculares diminuem de tamanho, então elas contraem. Então elas trabalham de forma ativa quando? No fechamento de boca. Então o músculo masseter, a mesma coisa, do temporal. Quando você fecha a boca, ele está em atividade. Agora, imagina numa situação em que o paciente fica o tempo todo tocando os dentes, batendo os dentes. O que está acontecendo com esses dois músculos aqui? Ele está acontecendo o quê? Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Num movimento além do que é permitido para aquele músculo. Para que esse músculo ele foi feito? Qual a função dele dentro da nossa boca? Fazer com que a gente toque os dentes, correto? Tanto o músculo temporal quanto o músculo masseter. Quando que a gente faz isso? No momento da deglutição, quando você está se alimentando, quando você está falando. Se além desses movimentos você começa a mascar chiclete o dia todo, ou você começa a apertar os dentes durante o dia e durante a noite, esse músculo ele começa a ter uma sobrecarga. Então, o que começa a acontecer nessa região do músculo? Em alguns pontos desses músculos, você começa a ter os pontos de dor. E esses pontos de dor, por que acontece esses pontos de dor nesses músculos? Porque o músculo ele recebe inervação. Então a gente sabe que você tem uma mensagem do sistema nervoso central dizendo para esse músculo contrair. E essa mensagem ela chega nessa região da periferia do músculo, para o músculo poder contrair e o indivíduo poder fechar a boca. Então isso tudo funciona de forma que o sistema nervoso central controla tudo isso. A partir do momento que você começa a ter alguns pontos de contração exagerada desse músculo, o que você começa a ter na região? Pontos de inflamação, e nesses pontos de inflamação você começa a ter uma diminuição na vascularização. Então a circulação sanguínea no local onde você começa a ter dor, ela começa a ser prejudicada, ela começa a ser diminuída. Quando você tem uma diminuição na vascularização daquela região do músculo, o que vai acontecer? Você vai ter uma baixa oxigenação,
Ou seja, o oxigênio que vem por meio dos vasos sanguíneos e chega nesses músculos para eles poderem ter a função dele normal, começa a ser prejudicada. Então você começa a ter menos vascularização nessas regiões inflamadas e menos oxigenação. Com isso, você começa a ter a formação de processos inflamatórios que geram a dor. E quando você faz a palpação desse paciente, você consegue identificar nódulos, pequenos nódulos na musculatura que são chamados de ponto gatilho, tá? Então, ponto gatilho, chama ponto gatilho, na verdade, miofacial. Então, é o ponto gatilho da dor, que quando você palpa essa região de dor, a dor pode estar ou somente localizada naquela região, ou essa dor ela pode espalhar para essa região do músculo, ou no masseter, ou temporal, ou ao mesmo tempo, essa dor ela pode referir para um outro local, que a gente chama de dor referida. Então, por exemplo, às vezes você faz uma palpação no músculo masseter que está com nódulo, que está com esse ponto gatilho, e você tem uma dor no dente. E quando você começa a fazer a avaliação clínica do paciente, você acha que é a dor odontogênica, que é uma dor de origem dentária. Então, qual a grande vantagem de você trabalhar com DTM e saber diagnosticar uma dor orofacial, saber o mecanismo de fisiologia, de neurofisiologia da dor? É exatamente esse é o grande motivo. Você evitar de fazer um tratamento de canal de forma desnecessária, você evitar de fazer uma extração desnecessária, porque às vezes o foco da dor não está no local, não está no dente, o foco da dor ele está em outro local. Por isso que é importante essa investigação do indivíduo como um todo, tá? Então isso faz parte de toda essa nossa metodologia. Então voltando aqui para a anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação. Então você tem o músculo temporal e o músculo masseter que você consegue palpar ele externamente. E o paciente, eu falei que o paciente pode ter um ponto de dor aqui e essa dor irradiar para o dente, ou para o nariz, ou para a cabeça, certo? Por quê? Porque você tem um nódulo, que esse nódulo que você consegue palpar ele, e essa palpação referiu dor para uma outra região anatômica. Então você achou que era uma dor de origem dentária, e na verdade é uma dor de origem muscular. Olha a diferença que dá nesse contexto. Uma outra situação clínica é o paciente que reclama de dor de cabeça. Então, às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, e você não consegue identificar, ele já foi no neurologista, já foi no otorrino e mandaram para o dentista e fica aquele vai e vem. E quando você começa a colocar essa metodologia de avaliação clínica, de uma boa anamnese, de uma boa tomada de história, você começa a identificar que essa dor de cabeça, essa cefaleia, ela pode, em alguns casos, ser atribuída à disfunção temporomandibular. Então, pode ser que o paciente tenha uma dor de cabeça e essa dor de cabeça está vindo de um dos músculos da mastigação, que é o temporal, tá? Então, é aquela cefaleia que é na região do temporal, que é a queixa do paciente, você consegue reproduzir essa dor da queixa na avaliação clínica, ou na palpação, ou nos movimentos excursivos da mandíbula, ou nos movimentos de abertura e fechamento. Então toda essa avaliação é importante para você identificar uma cefaleia, que pode ser atribuída à disfunção temporomandibular, na maioria das vezes localizada no músculo temporal, ou unilateral ou bilateral. E essa é a grande vantagem da gente conseguir entender como que você diagnostica e como você define os subtipos da disfunção temporomandibular. Então agora que nós entendemos como que funciona o músculo temporal, como que funciona o músculo masseter, que eles fazem a contração, trabalham de forma ativa, diminuem de tamanho quando eu fecho a boca e quando eu abro a boca, esses músculos se alongam, eles relaxam. Agora nós vamos entender os outros músculos da mastigação. Quais são eles? Nós temos, lembra que eu falei com vocês que nós temos o masseter, o temporal, o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral, superior e inferior, dois feixes. Então, avaliamos masseter e temporal. Agora nós vamos avaliar o pterigoideu medial, que é esse músculo aqui, ó, em verde, ó. Então, esse músculo aqui é pterigoideu medial. Se vocês observarem,
O pterygoideu medial é um músculo que tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você, olhando por dentro da mandíbula, que está a face lingual dos dentes, você consegue observar que ele se insere nessa região da superfície interna do ângulo da mandíbula, parte do ramo, parte do corpo e lá no osso pterigóideo. Então, esse músculo aqui, a mesma coisa, eu estou com a boca fechada, ele está com um tamanho. Quando eu estou com essa boca aberta, o que acontece com esse músculo quando eu abro a boca? Ele alonga. Se ele alonga na abertura de boca, durante a abertura de boca, esse músculo ele trabalha de forma ativa ou passiva? Forma passiva. Então, quando eu estou abrindo a boca, esse músculo está relaxando. E quando ele fecha a boca, o que acontece com esse músculo? Ele diminui de tamanho. Se esse músculo diminuiu de tamanho, o que está acontecendo? Ele está trabalhando de forma ativa. Então, as fibras musculares estão diminuindo de tamanho. Quando elas diminuem de tamanho, sempre que o músculo diminui de tamanho, é porque ele está trabalhando de forma ativa, ele está contraindo. Então, ele contrai no momento do fechamento. Então, qual a função do pterygoideu medial? Mesma coisa, fechamento de boca. Então, se eu fecho a boca, ele está trabalhando de forma ativa, tá? Então, esse é o pterygoideu medial. Agora, esse músculo, pessoal, é um músculo difícil de palpar. Você perde um pouco a referência. A única palpação que a gente ainda consegue fazer é nessa região aqui, ó, do ângulo da mandíbula. Você pega o ângulo da mandíbula, chega um pouquinho para frente, 2 centímetros para frente, e você palpa ele de dentro para fora, fazendo esse movimento. Ó. Você consegue palpar. Ele entra na palpação como músculo acessório, porque ele é difícil palpação extraoral, tá? Então esse é o músculo pterygoideu medial, que é um outro músculo da mastigação. Então esse é o terceiro músculo da mastigação que a gente está trabalhando hoje. Agora, nós vamos avaliar um outro músculo da mastigação, que é o pterygoideu lateral. Esse pterygoideu lateral, ele tem 2 feixes, tá? Então você tem 2 feixes nele. Um feixe, que é o chamado feixe superior, e o outro feixe, que é o feixe inferior. E aonde que eu identifico esse músculo aqui? Aqui é uma situação, só para vocês entenderem o desenho. Aqui você tem a fossa da mandíbula. Então, essa cabeça da mandíbula, ela na verdade, ela estava aqui, ó. Ela estava nessa posição. Então, aqui estava a cabeça da mandíbula e aqui é onde estava o disco articular. Ó. Vou estar pontilhado para vocês entenderem que ele estava nessa posição quando o paciente estava com a boca aberta, com a boca fechada, quer dizer. Então, aqui eu estou com a boca fechada, certo? E aqui eu estou com a boca aberta, nessa situação aqui, ó, tá? Só para vocês conseguirem entender a anatomia aqui, para ficar mais fácil o entendimento do conteúdo. Então, aqui é onde a cabeça da mandíbula está descansando, quando o paciente está com a boca fechada, em repouso ou tocando os dentes, você tem a fossa mandibular. E nessa fossa mandibular, você tem essa região aqui do osso temporal, tá? E aqui é a eminência articular, tá bom? Então, aqui é a eminência articular. Então, aqui eu estou com a boca fechada e aqui eu estou abrindo a boca. Essa cabeça da mandíbula aqui, inserido no disco articular, parte da cabeça da mandíbula e uma outra parte da cabeça da mandíbula, você tem esse músculo que é o pterygoideu lateral, o feixe superior e o feixe inferior. E esse músculo aqui, vindo para o desenho do crânio que está aqui, ó, ele está dividido aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Esse músculo ele tem um tamanho. Se ele diminuir de tamanho, o que acontece com essa cabeça da mandíbula que está aqui? Quando o músculo diminui de tamanho, ele traz essa cabeça da mandíbula daqui para cá. Então, no momento de contração desse músculo, quando ele trabalha de forma ativa, então esse músculo pterygoideu lateral, quando ele trabalha de forma ativa, o que acontece com essa cabeça da mandíbula aqui? Ela vem para frente, porque o músculo diminuiu de tamanho, certo? O músculo pterygoideu lateral, tanto superior quanto inferior, diminuiu de tamanho, ele trouxe quem para frente? O disco e a cabeça da mandíbula. O paciente fez o quê? Abriu a boca. Ou quando o paciente faz uma lateralidade ou uma protrusiva,
que acontece com as cabeças da mandíbula? Ela sai de dentro da fossa mandibular. Qual a função, então, do pterigoideu lateral, superior e inferior? É uma função de abertura de boca, ou protrusão, ou lateralidade. Então, o músculo pterigoideu lateral, superior e inferior, ele faz com que a cabeça da mandíbula e o disco articular saiam da fossa mandibular e façam um movimento que a gente chama de movimento de translação. Lembra, lá da época da graduação, que você tem o primeiro movimento aqui, quando você inicia a abertura de boca, você tem uma rotação na cabeça da mandíbula, e quando você começa a abrir a boca, essa cabeça da mandíbula começa a sair de dentro da fossa mandibular, que é o movimento de translação. O que é o movimento de translação? Vindo para a ortodontia, é um movimento de corpo. Então, a translação é esse movimento de corpo da cabeça da mandíbula. Então, a cabeça da mandíbula está vindo para onde? Está vindo para frente. Então, qual a função do pterigoideu lateral? Protrusão, lateralidade e abertura de boca. Então, se eu tenho um músculo temporal, o músculo masseter e o músculo pterigoideu medial contraindo e fechando a boca, ou seja, esses três músculos diminuíram de tamanho lá atrás e eu fechei a boca. Agora, quando eu estou abrindo a boca, esses músculos pterigoideu medial, masseter e temporal, eles começam a alongar quando eu abro a boca, lembra? E qual músculo que está trabalhando na contração, ou seja, de forma ativa no movimento de abertura de boca? É o pterigoideu lateral, tanto superior quanto inferior. Então, o pterigoideu lateral, superior e inferior, o que ele faz então? Qual a função dele? Abertura de boca. Então, ele abre a boca e ele faz também movimento de protrusão e movimento de lateralidade. Agora, você imagina uma situação. Agora, qual lateralidade? Direita ou esquerda? Você imagina aqui, ó, você tem a cabeça da mandíbula aqui e aqui. E eu faço uma lateralidade para minha esquerda. Se eu faço a lateralidade para minha esquerda, qual pterigoideu lateral que está contraindo? Do lado de cá ou do lado de cá? Se esse aqui está fazendo apenas uma pequena rotação e esse aqui está saindo da fossa mandibular para fazer a lateralidade para a esquerda, então o lado direito, o lado que foi movimentado, é o lado que o pterigoideu lateral superior contraiu. Então, por exemplo, na lateralidade esquerda, o músculo que contraiu foi o pterigoideu lateral do lado oposto. Consegue entender isso? Isso às vezes dificulta um pouquinho o entendimento. Agora, se os dois músculos atuarem ao mesmo tempo, se eles diminuírem de tamanho, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o que vai acontecer com a cabeça da mandíbula? Ela vai para frente, então ela vai fazer a protrusão. Então, nesses movimentos excursivos de protrusão, por exemplo, os dois músculos contraem, tanto o pterigoideu lateral superior inferior, tanto o pterigoideu lateral superior e inferior, dos dois lados eles contraem, eles fazem ativação. Então, no movimento que eu falei com vocês de protrusão, o pterigoideu lateral, ele está ativo. E no movimento de lateralidade, ele está ativo para a lateralidade do lado oposto. Vamos entender por quê. Eu fiz a lateralidade para a esquerda. Se eu fiz a lateralidade para a esquerda, a cabeça da mandíbula que saiu foi a cabeça da mandíbula do lado direito. Então, trouxe para cá, ó, essa cabeça da mandíbula que saiu daqui. Então, a contração do pterigoideu lateral, a contração desse lado direito para ir para o lado esquerdo. E o contrário é verdadeiro. Se eu trago a mandíbula para a direita, o que vai acontecer? Pequena rotação e translação do lado de cá. Então, esse lado está trabalhando, e esse lado não. Então, a contração é do lado oposto ao movimento. Tá? Eu acho que dessa forma fica mais fácil de entender a fisiologia dos músculos da mastigação. Eu tinha muita dificuldade lá atrás, quando eu comecei, exatamente por essa dificuldade que os professores tinham de explicar. Porque às vezes o professor, que já é especialista, ele já chega achando que o aluno tem a obrigação de saber aqueles fundamentos básicos da graduação. Mas a gente sabe que a gente esquece com o tempo. Não tem jeito, não é o dia a dia. Então, nem sempre você vai trabalhar você vai formar e vai começar a trabalhar com dor orofacial, com DTM. Você esquece a anatomia e fisiologia, essa é a grande verdade. Então, uma das metas de objetivos é exatamente essa, é facilitar o entendimento de vocês, fazer de uma forma lúdica que vocês consigam entender isso. Além dos slides que a gente dá em aula, quando você começa a botar no papel, começa a desenhar, eu acho que facilita muito o entendimento, facilitou para mim, então eu tenho certeza que vai facilitar para vocês no dia a dia, tá bom? Então, voltando lá ao pterigoideu lateral superior e inferior,
Você imagina que esse músculo, então, voltando para um paciente agora que tem dor, tá? Então você imagina que esse músculo ele começa a ter muita contração. E nessa contração é aquele paciente que faz aquele bruxismo excêntrico, que é o bruxismo de ranger de dente. Então nesse ranger de dente, o pterigoideu lateral, ele sofre pra caramba. É lógico, uma masseter temporal também, pterigoideu medial também, porque todos eles estão contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Então esse ranger de dente que o paciente faz mandíbula para um lado, para o outro, além de deteriorar o dente, você pode começar a ter pontos de contração nesses músculos. Esses pontos de contração, em alguns casos, você começa, como você está muito próximo à região do ouvido, ao meato acústico, esses pontos de contração podem começar a ter sons dentro do ouvido. Isso, o paciente começa a falar, doutor, tem um som, não é estalo, mas o som fica assim, ó, zzz, como se fosse uma abelhinha. Então você pode começar a ter zumbido por excesso de contração desse músculo pterigoideu lateral. Então isso é muito interessante. E uma outra coisa que você começa a ter é dor articular. Então você acha que o problema é uma desordem articular e você encaminha o paciente. Às vezes o profissional é bucomaxilo, quer fazer uma cirurgia na TM para resolver, e quando você vê, o problema não era simplesmente naquele disco que estava deslocado, era muito além daquilo, era na parte muscular. Então era um ponto gatilho que estava no músculo pterigoideu lateral, só que na palpação você não consegue. A gente sabe que tem uma palpação que você coloca o dedo lá por trás da tuberosidade e faz uma palpação de meio quilo para alcançar o pterigoideu lateral, mas é muito difícil, tem um viés, você não consegue ter uma palpação assim tão precisa, tão exata quando você palpa uma masseter temporal. Então por isso que é importante você avaliar essas situações clínicas e essa parte de anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação. Isso vai acrescentar muito no dia a dia, tá? Então a gente consegue entender que nesses movimentos então excursivos, você pode começar a ter pontos gatilhos de dor no músculo pterigoideu lateral, ou no superior e inferior. E tem os testes que a gente faz, que chama teste articular, teste muscular, que vou passar para vocês na avaliação clínica, que vocês vão conseguir entender melhor como você consegue ter a certeza se o problema é muscular ou se é articular. E uma outra situação clínica que acontece quando você começa a ter uma contração excessiva no pterigoideu lateral, vocês lembram de uma aula que eu mostrei para vocês de deslocamento de disco? Que você tem na parte posterior do disco, tecido retrodiscal, ligamento, e nessa parte anterior você tem o pterigoideu lateral superior. Então o pterigoideu lateral superior, ele está inserido aonde? No disco articular, ele está aqui, ó. Ele está nessa região aqui, ó. Então você imagina um excesso de contração desse músculo. O que vai fazer com o disco articular? Vai levar o disco articular para onde? Para trás ou para frente? Se você tem um excesso de contração aqui, vai trazer o disco articular para frente. Então uma alteração de tônus muscular no pterigoideu lateral pode também fazer com que esse disco articular desloque. Então aí você vai fazer uma cirurgia e vai fazer com que esse disco articular fique fixo na cabeça da mandíbula por meio de uma cirurgia e esquece que aqui tem um músculo e esse músculo vai continuar com essa contração e isso aqui vai deslocar novamente, entendeu? Então você tem que identificar o problema primário do paciente, o problema primário da dor. Por isso que é importante esse entendimento de anatomia e fisiologia. Então lembre então que deslocamento anterior de disco pode, em alguns casos, ser um excesso de tônus no pterigoideu lateral superior, que é o músculo que está inserido no disco articular. E nesse momento de contração que ele faz essa anteriorização do disco e o paciente não consegue abrir a boca de repente. Então, uma outra situação clínica, o paciente, doutor, eu acordei e não estou conseguindo abrir a boca. Então o cara está com dor, por quê? O disco anteriorizou e essa cabeça da mandíbula não está conseguindo vir para frente, fazer um movimento de translação, sair de dentro da fossa mandibular. E ele está tocando o tempo todo no disco e na parte de músculo, a parte muscular. A gente sabe que músculo, quando você comprime músculo, você tem muita dor. Porque o músculo é todo cheio de inervação. O disco articular, se você ficar comprimindo ele, não tem tanto problema em termos de dor, porque ele não tem a inervação que você tem no
no músculo. Então o problema na maioria das vezes, pessoal, é um problema de dor no músculo. Então até dentro da articulação, quando a gente avalia, quando você não tem uma desordem articular muito clássica, quando você começa a avaliar o paciente a fundo, você vai ver que o problema é muscular. Porque a gente sabe, é isso que eu falei com vocês lá atrás, de 70% a 85% das DTMs podem ser de origem muscular, tá? Eu vou falar mais à frente para vocês também sobre subtipos. Então, a gente precisa entender essa anatomia dos músculos da mastigação, então a gente conseguiu entender hoje, recapitulando, a função do masseter, do temporal e do pterigoideu medial. O que eles fazem? Eles fazem a contração. Eles contraem e o paciente fecha a boca. E o pterigoideu lateral, vocês conseguiram entender que quando ele contrai, diminui de tamanho, o paciente abre a boca, o paciente faz a protrusão e faz a lateralidade, para o lado oposto àquela contração. Tá? Então isso deu para entender. Eu vou voltar agora no músculo temporal, só para vocês entenderem aonde o músculo temporal está inserido. Sabe por quê? Isso ficou faltando passar, porque quando você tem um músculo temporal em forma de leque, aqui, olha, é o processo coronoide, e ele está inserido no processo coronoide. Então, esse músculo temporal, ele trabalha exatamente dessa forma, diminuindo de tamanho. Então, quando você visualiza, é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem do pterigoideu lateral medial, que vocês vão entender. Então, aqui, olha, é o processo coronoide, tem um tendão do processo coronoide, você tem um músculo subindo lá, que é o temporal. Então, por dentro ali, além do pterigoideu lateral, você tem um temporal que está fazendo isso aqui, ó, no tendão do processo coronoide. Então, aquele músculo que está aqui, ó, o músculo temporal, ele está onde? Ele está por dentro ali, pegando no processo coronoide. Então, essa é a grande função dele. Ele diminuiu de tamanho, o paciente fechou a boca. Então, voltando. Músculos da mastigação. Temporal, masseter, diminuiu de tamanho, o indivíduo fecha a boca. Abriu a boca, eles aumentam de tamanho, eles relaxam. Pterigoideu medial, o que acontece com ele? Diminui de tamanho, o indivíduo fecha a boca. Abrir a boca, esse músculo aumenta, ele trabalha de forma passiva, ele alonga. E, numa outra situação, o pterigoideu lateral, com os dois feixes dele, tanto o feixe superior, que insere no disco articular, quanto o feixe inferior, que insere também no disco, e na cabeça da mandíbula, ele diminuiu de tamanho, ele trouxe a cabeça da mandíbula para frente, ou na protrusiva, ou na lateralidade, do lado oposto, ou na abertura de boca, porque ele está trazendo a cabeça da mandíbula para cá para abrir a boca. Então essa é a parte que eu queria passar para vocês de anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação e o quanto eles podem envolver na dor do paciente. Quando o paciente... Então por que o paciente fala que tem dor ao mastigar? Porque ele tem uma desordem, ou lá dentro da ATM, que pode ser no músculo, ou até pode ser no disco, ou ele tem uma desordem de forma muscular, que ele tem dor, aqueles pontos gatilhos que eu mostrei para vocês, de dor miofacial, ou seja, ponto gatilho miofacial com dor, que pode ser uma dor local, pode ser uma dor que espalha, ou pode ser uma dor que refere para uma outra região anatômica. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês, uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo, que nós vamos falar algumas situações clínicas de pacientes que nos procuraram com dor e como que a gente está procedendo nesses tratamentos. É bem bacana, estaremos juntos aí. Grande abraço a todos.